Bom dia, turma, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula de História dessa reta final aí do bimestre. Bom, gente, eu queria dar um recado para vocês que só vai cair na nossa prova os conteúdos que eu for dar aula, tá? Então vai cair na nossa prova o conteúdo de hoje e o conteúdo da aula que vem. Por quê? Porque, desculpa, gente, é que eu tô mexendo no celular, pode às vezes aparecer algum lembrete. Porque eu não sei das aulas passadas, né? Espero que vocês tenham entendido, aprendido com o professor Guilherme, mas o que vai cair na nossa prova agora são só os conteúdos que eu darei daqui pra frente, tá bom? Então, como eu vi lá nas últimas atividades de vocês, que vocês fizeram atividade da página 53, eu acho, né? E aí daquela página em diante só tem atividade, então eu vou passar para vocês o conteúdo sobre a Nova República. Eu vi que vocês já tiveram essa aula com um vídeo de algum outro professor do YouTube, né? Mas eu vou gravar essa aula para vocês de acordo com o que está no livro de vocês, tá? Porque vocês sabem, vocês já fizeram as minhas provas de geografia, vocês sabem que as minhas provas de geografia, eu sempre costumo ter uma base no livro de vocês. Então, eu vou fazer a mesma coisa com história, eu vou usar sempre o livro de vocês para que vocês consigam, no momento da prova, utilizar o livro e para que vocês também possam ter o material de leitura em casa, tá? Então, a nossa aula de hoje é sobre a Nova República. Acredito que vocês já saibam desse conteúdo porque vocês já viram essa aula, tá? Mas nós vamos vê-la novamente porque depois das atividades da página 53, só tem atividade. Então, como eu tenho que passar para vocês conteúdo, né? Então, eu resolvi pegar o último conteúdo, o último título do livro para vocês. Então, nós estamos no caderno 4, página 38, tá? Caderno 4, página 38. E aí, a aula de hoje fala o seguinte, sobre a Nova República, sobre essa transição da ditadura para a democracia. Vocês sabem que o Brasil, ele passou por 27 ou foram 28 anos de ditadura. Algumas pessoas chamam de revolução militar, outras pessoas chamam de ditadura militar. As pessoas que chamam de revolução militar são geralmente as pessoas que eram a favor dessa ditadura. E as pessoas que chamam de ditadura militar, as pessoas que são contra a ditadura, tá? São posicionamentos políticos que já começam a ter as suas diferenças já no próprio título, já na própria nomenclatura do que a pessoa dá para esse movimento, tá? Então, só recapitulando, o movimento da ditadura militar, ele iniciou em 64, né, com o auxílio dos militares e a população também pedindo por essa ditadura militar, tá? Então, a população pediu pela ditadura. E é por quê? Porque na época a população tinha um medo do comunismo. Não somente o Brasil, mas todo mundo. Em virtude do final da Segunda Guerra Mundial, e você também tem ali a questão da Guerra Fria, você também tem essas questões que o comunismo ele é muito mal visto pelo mundo ocidental, né? Não por todo mundo ocidental, mas o comunismo ele é mal visto por esse mundo, porque acreditam que o comunista é algo ruim. Só que, na verdade, o comunista ele é um meio de governo, ele é um meio de ditadura também, diferente do capitalismo. Então, a gente tem que entender que são movimentos diferentes, mas que não tem todo esse risco como as pessoas dizem, tá? E aí você tem esse medo da população, medo de uma onda comunista no Brasil, e aí a população pede para os militares essa ditadura civil-militar. E aí os militares tomam o poder e falam que vão ficar por um período curto, sabe? Eles falam assim, a gente vai ficar só por um período curtinho, e aí quando tudo voltar ao normal, né? Aí a gente volta com a democracia. Então, os militares fecharam o Congresso, então você não tinha mais votação, você não tinha mais essas questões democráticas mesmo das pessoas poderem falar e serem ouvidas, tá? Só que aí, esse períodozinho que eles disseram que iriam ficar no poder foi um período gigantesco, foi um período de mais de 20 anos, quase 30 anos. Então, você imagina você viver 30 anos sobre uma ditadura. Vocês que são novos, não devem ter uma dimensão sobre isso, mas se vocês quiserem e tiverem uma curiosidade, vocês podem colocar no YouTube depoimentos de pessoas da ditadura militar, depoimentos de pessoas torturadas. Porque assim, gente, a ditadura militar foi um movimento no Brasil que ela teve fases, sabe? Teve fases mais leves, teve fases mais pesadas. Então,
é um movimento no Brasil que teve fases de repressão, tá? Então, digamos o seguinte, se eu escrevesse uma música, aquela música teria que passar por um órgão da censura. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso rapidamente para que eu possa contextualizar para vocês, tá? Eu fiz estágio na época da faculdade com músicas e peças de teatro que foram barradas na ditadura militar. Então, eu trabalhei com esse tipo de documento. E aí, lá nesse meu estágio, você tinha músicas que às vezes a pessoa falava um palavreado, um palavrão, e aí a música já era barrada. E aí essa música, você tinha na época da ditadura militar, então, tudo tinha que ser controlado pelos militares. Então, as músicas eles tinham que aprovar antes da população ouvir. As peças de teatro tinham que ser aprovadas antes da população assistir. Os filmes, tudo, as propagandas, tudo tinha que ser aprovado pela ditadura, pelos ditadores, pelos militares, para poder chegar na população. Então, os militares faziam esse filtro do que chegava na população. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham que ter o controle total do que acontecia e também eles tinham que preservar essa questão de não ter uma sociedade comunista, uma sociedade que tivesse pensamento próprio. Então, você não podia, por exemplo, se reunir com o seu grupo de amigos e conversar à noite, porque para os militares você já estava armando alguma coisa contra eles, então isso não podia. Isso parece surreal, mas isso é verdade, tá, gente? Isso aconteceu mesmo. Então, eles tinham órgãos responsáveis por vigiar. Então, eles tinham um órgão responsável por ler as peças de teatro, tinha um órgão responsável por escutar as músicas e ler as letras das músicas, tinha um órgão responsável por tirar foto de grupos suspeitos e investigar a vida daqueles grupos, tinha órgãos responsáveis por vigiar a igreja, tinha órgãos responsáveis, gente, por vigiar várias coisas, para que tudo pudesse ficar sob o controle dos militares, tá? Então, voltando para a questão da música e do teatro, que foi o que eu fiz estágio, que eu posso contar para vocês como um exemplo prático. Imagina só, então, eu escrevi uma música e eu quero que essa minha música chegue lá na censura para que eles possam censurar a minha música e ver se a minha música pode passar ou não. Então, se na minha música eu falasse mal do governo, a minha música não passava. Se na minha música eu falasse mal dos militares, ela não passava. Se a minha música eu tivesse alguma conotação homossexual, não passava. Se na minha música eu tivesse alguma conotação de indignação, não passava. Então, geralmente só passavam músicas de amor, de sofrimento, assim. Então, não passava músicas mais voltadas para essa questão de crítica, sabe? Então, não passava mesmo. A música chegava na censura, batia e voltava como vetada. E aí, se as pessoas cantassem essas músicas, mesmo assim, com as músicas vetadas, essas pessoas poderiam ser presas. Por quê? Porque imagina, beleza, eu mandei minha música e minha música voltou e a minha música foi aprovada. Eu recebi um certificado de que minha música tinha sido aprovada e recebi também um certificado de validade. Vencendo aquela validade, eu teria que mandar minha música novamente. E aí, por exemplo, se eu fosse cantar minha música num barzinho, eu tinha que levar comigo a minha certidãozinha dizendo que eu estava apta a cantar aquela música. Então, se os militares chegassem no barzinho e vissem uma pessoa cantando, eles já pediam logo esse certificado. Se você não tivesse, você não poderia cantar essa música. Então, isso era muito comum. Não só nos barzinhos, tá, gente? Nos teatros também, nos cinemas. Então, você tinha que ter essa censura, você tinha que ter esse certificado. Caso você não tivesse essa autorização, esse certificado, você não podia falar. Caso, mesmo assim, você fizesse, aí você seria preso, torturado, enfim. Então, você tem muitos relatos, na época da ditadura militar, de pessoas que sumiram, desapareceram, simplesmente desapareceram. E as famílias ficavam preocupadas, iam procurar às vezes nas cadeias, nos hospitais, às vezes, e não achavam, às vezes achavam apenas para reconhecimento já de corpo. Então isso foi muito comum na ditadura militar, viu, gente? Muita gente morreu, principalmente grupos de estudantes que se reuniam para conversar, porque eles acreditavam que já estavam armando contra os censores, contra os ditadores, né? Então, muitos professores também. Então, todo esse grupo de pessoas que criticavam esse movimento, ou somente de pessoas que gostavam de conversar, ou somente pessoas que não concordavam com aquele movimento, já eram perseguidas e banidas, tá? Então, se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem no YouTube colocar depoimentos de pessoas que foram torturadas,
ou então depoimentos de pessoas que passaram pela ditadura militar, enfim, você pode colocar lá se você tiver interesse, tá? E aí tá, você passa por mais de 20 anos, quase 30 anos, sem você conseguir votar no seu presidente. E durante esse tempo, eles foram fazendo votações indiretas para presidentes, então eles mesmos que escolhiam o próximo presidente, tá? E aí você vai tendo votações indiretas e o povo brasileiro não pode escolher quem será o seu representante. Quando o povo brasileiro quer o fim da ditadura militar, e a ditadura militar ela já está mais indo para o seu fim, caminhando para o seu fim, está tendo mais aberturas, né? Porque a ditadura militar ela vai acabando aos poucos, né? Ela vai tendo pequenas aberturas, tá? Sabe? E aí quando ela realmente acaba, você tem um movimento das diretas já. O que são movimentos das diretas já? As pessoas querem votações diretas já. Então, eu quero votar diretamente, mas eu quero votar diretamente agora. Então, eu quero votar diretamente já. Esse é um movimento muito importante para essa nova república. Por quê? Por que o nome Nova República? Porque você tem uma redemocratização. Como assim? Você tem, lá no final do Império, acaba o Império Brasileiro, quando você não tem mais rei, você agora começa a ter uma república, né? O que significa república? Fé pública, fé no público, fé no povo. E aí, quando você tem essa república, aí você tem ali o governo do Vargas, você começa a ter ali aqueles governantes depois do Vargas e tudo mais. E aí entra o período militar. Quando entra o período militar, não é mais república, tá? É ditadura. E quando acaba o movimento militar, eles começam a ter novamente uma nova república. Por isso que chama-se Nova República. Então, você tem uma redemocratização. Ou seja, o Brasil volta a ser democrático. As pessoas passaram a votar novamente nos seus representantes. Tá vendo nessa imagem aí? Vou até dar um zoom aqui para vocês, que vocês têm ali. Não sei se vocês já foram ao Congresso em Brasília, na Esplanada. Então, essa imagem aqui é lá na Esplanada, tá vendo? Tem até essa rampinha aqui. E aí as pessoas fizeram esse movimento, foi um movimento importantíssimo do Brasil inteiro de diretas já. É um movimento super importante, tá, gente? Para esse vídeo não ficar longo, né? Deixa eu começar logo a nossa aula aqui. O fim da ditadura civil-militar brasileira foi o produto da soma de falta de popularidade. Por quê? O movimento ele foi caindo, né? Quando o movimento iniciou, a população brasileira, no modo geral, queria muito a ditadura. Muito. E até hoje, quando você tem as manifestações hoje em dia, sempre tem alguma outra pessoa que aparece com uma faixa escrita assim: volta à ditadura militar, volta não sei o quê. Porque as pessoas acreditam, algumas pessoas acreditam hoje em dia que aquele momento foi um momento de glória, foi um momento de organização. Só que, na verdade, aquelas pessoas que não criticavam o movimento, aquelas pessoas que não tinham vontade de ter pensamentos próprios, viveram a ditadura militar tranquilamente. Agora, suponhamos que você se encontre com um amigo seu, uma amiga sua, para conversar sobre o atual momento, sobre as coisas que você não está gostando, enfim, sobre o que tem acontecido na política, na economia. Se você se reunisse com um amigo seu naquela época para discutir sobre política e economia, sobre educação, até sobre educação mesmo, já seria um motivo para você ser uma pessoa que seria contra o movimento da ditadura militar. Então, você já seria uma pessoa perigosa para esse movimento, portanto, você já seria, então, perseguido, tá? Isso é muito sério, gente, é muito sério mesmo. Eu vi relatos, assim, nesse meu estágio que eu fiz, de um grupo de professores que estavam numa reunião na escola, e aí simplesmente entrou um camburão de militares e os levaram. Não sabe-se para onde, não sabe-se para o quê. Sei que as pessoas nunca mais apareceram. Então, isso era muito recorrente nessa época, tá? Então, você tem dois lados aí, você tem dois momentos aí nesse movimento. Você tem um momento das pessoas que querem conversar, que querem expor seus pensamentos, querem ser livres para acreditar no que querem, enfim. E isso para os militares era uma coisa errada, né? Então, se você tem uma linha de pensamento, se você gosta de conversar, se você gosta de expor o seu pensamento, se você gosta, às vezes, de ser respeitado por aquilo que você pensa, você não se daria muito bem nessa época, tá? A abertura política lenta, gradual e segura, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês? O fim da ditadura militar ele foi lento, ele foi muito lento, eles foram reabrindo as coisas aos poucos, então eles foram começando a liberar as músicas, começando a liberar os teatros, isso aos poucos, tá, gente? Não foi de um dia para a noite, não.
começaram a liberar as músicas, anos depois o teatro, anos depois passaram a perseguir menos. Isso foi gradual, tá? Gradual, porque o mundo já não acompanhava mais essa ditadura, não tinha mais esse movimento no mundo. Então as pessoas já estavam meio que assoberbadas, sabe? De ficar quase 30 anos sem expor suas opiniões, e aqueles que expunham suas opiniões eram perseguidos. Anunciada pelo presidente general Ernesto Geisel, que foi o último presidente militar, né? Levou um choque entre o comando do governo e a linha militar mais dura. E por quê? Porque nesse movimento da ditadura militar, você tinha duas linhagens. A linhagem mais branda, que é a linhagem mais leve, e a linhagem mais dura, que é a linhagem mais pesada, que não aceitava opiniões, que pegava os estudantes e não conversava, já pegava o estudante e já matava. Isso é uma coisa seríssima, tá? Tem até um filme que eu vou indicar para vocês assistirem, chama-se Olga, é um filme nacional. Ele não se passa na ditadura militar, mas ele se passa no governo Vargas. É um filme muito bom, vale a pena vocês assistirem, tá? Anunciado pelo presidente Ernesto Geisel, levou uma linha mais dura, opositora ao final da ditadura do regime militar. Em meio a essa disputa, a eleição indireta de João Batista Figueiredo em 78, foi o último presidente militar, marcou a continuação da saída gradual dos militares das instâncias do poder. Paralelamente a isso, a crescente crise econômica acirrava a insatisfação com o regime. Então você tem essa questão aqui de até os próprios militares já estarem cansados da situação, tá? Então você tem a população que já está cansada da situação. Não vou dizer que são todos os militares que queriam um fim, gente, claro que não, tá? Uma pequena parcela dos militares que querem um fim da ditadura militar, isso é um fato. A maioria dos militares queria que a ditadura militar continuasse, claro, eles tinham um poder na mão deles, eles podiam fazer o que eles quisessem, tá? Então, é muito perigoso isso, porque a população não tem mais autonomia, ela vive com medo, ela vive em cima desse regime, né? O governo Figueiredo promoveu uma reforma partidária com o surgimento de novos partidos políticos, tá vendo? Então, você tem essa abertura. No governo Figueiredo, ele começou também a abrir a possibilidade para você ter novos partidos, porque antes, nesse período da ditadura, você só tinha partidos militares, tá? A população não escolhia ninguém, quem escolhiam era eles mesmos nas votações indiretas. Agora você começa a ter a abertura para a criação de partidos. Boa parte deles eram de oposição à ditadura militar, claramente, né, gente? Imagina, você ficou 30 anos sem votar, praticamente 30 anos sem votar, praticamente 30 anos sem você ter um partido que possa falar o que ele pensa. Então, os partidos, em sua maioria, eram sim de oposição à ditadura militar. Depois do fim do bipartidarismo, que é essa questão de você ter dois partidos só, né? Vigente desde o AI-2, esses partidos estavam se organizando para as eleições diretas, para os cargos de governadores dos estados brasileiros para os fins de 82. Então, primeiro você tem, isso é importante, tá, gente? Quando você tem essa abertura novamente para que você tenha votações, eleições e também partidos, é um momento onde primeiro você tem a votação para governador, tá? A votação para presidente ainda não aconteceu. Então, primeiro você abre, como é a abertura gradual e lenta e segura, você começa primeiro eleições para o governador. E nesse contexto de distensão, que a campanha das diretas já deslanchou. Então, nesse momento, onde eles começam a ter essa abertura e essa iniciativa de abrir os partidos políticos, a direta já começa a ganhar muita força. Fruto de uma proposta de emenda constitucional que buscava uma eleição direta para presidente da República, ela mobilizou manifestações e comícios em todo o país. Então, é importante a gente lembrar, gente, que a direta já foi um movimento muito importante, ela aconteceu no país inteiro, no Brasil inteiro, e ela pedia a votação direta para presidente. Ela já tinha conseguido a votação direta para governador, mas agora ela queria a votação direta para presidente também, tá? A eleição direta para presidente da República, ela mobilizou manifestações e comícios por todo o país, contudo, a emenda não conseguiu ser aprovada e o próximo presidente seria escolhido de forma indireta. Então, eles estavam na expectativa de ter uma emenda parlamentar que aprovasse essa votação direta. Contudo, a emenda não conseguiu ser aprovada, tá? E eles temiam que tivesse uma votação indireta.
Apenas deputados federais, senadores e delegados das Assembleias Legislativas dos Estados, o chamado Colégio Eleitoral, participavam da escolha do novo presidente. Tancredo Neves, de oposição ao regime militar, venceu Paulo Maluf, candidato apoiado pelos militares. Era o início de uma nova república. Então, olha só. Você tem um movimento das diretas já pedindo a votação direta para o presidente, né? E aí, o que acontece? Essa votação direta não passa pela Câmara, por esse projeto. Esse projeto é derrubado. E aí, eles vão ter, então, uma nova eleição indireta. Lembra que é um bipartidarismo, são 2 partidos indiretamente indicados para concorrer, e lá mesmo dentro da votação é que acontece indiretamente que eles vão ganhar ou não. Então, você tinha de um lado o Paulo Maluf, que era um candidato apoiado pelos militares, e do outro lado você tem o Tancredo Neves, que é um candidato que era oposição à ditadura militar. E quem vence é o Tancredo Neves. Então, você tem início em 85 a uma nova república, tá? Então, você anota isso no seu caderno, que vai cair na sua prova. Em 85, então, você tem início a uma nova república, beleza? Gente, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Obrigada e tchau.